Boa noite, professor. Tudo jóia? E você, tá bom? Bem também, graças a Deus. Vamos lá, mais uma aula, né? Mas é isso aí. Sim, mais uma. Vamos trabalhar. Deixa eu ver se eu já coloquei isso aqui para gravar. Foi. Parar a gravação. Certinho. Na aula de hoje a gente vai trocar o livro, né? A disciplina ela ficou metade no livro de Fundamentos de Geometria Euclidiana Plana e a outra metade no livro Fundamentos de Matemática Elementar. E aí, Eu vi provavelmente. lá. Oi? Eu vi lá. Já até dei uma olhada lá no capítulo 16, né? Isso, É muito o teu bom. triângulo retângulo, Isso. a teoria de Pitágoras, o teorema de Pitágoras, né? Sim, sim. Muito provavelmente essa aula de hoje vai ser um pouco mais teórica ainda e as próximas vão ser mais contas. E assim, eu dei uma olhadinha no capítulo, traz bastante conteúdo nessa aula de hoje e coisas assim, bem elaboradas mesmo, que a maioria dos exercícios nem exige tanto, mas é sempre bom a gente reler para lembrar de novo um pouco. Sim, sim. Vamos lá então. A gente vai entender o que são polígonos regulares, que é o que a gente vai trabalhar na geometria plana, é com o cálculo da área de polígonos regulares, né? Ou cálculo de área de polígonos, né? Polígonos são figuras planas que têm lados. E aí vamos para os conceitos aí, né? E o fato de dizer que um polígono é regular vai significar que todos os lados têm a mesma medida e os ângulos internos também vão ter a mesma medida. Esse é o conceito de ser regular, tá? É, os lados são equiláteros e os ângulos também têm a mesma medida entre si. Mas vamos ver e ver em que isso vai impactar para a gente também. Conceitos e propriedades. Aí ele vai trazer aqui a definição. Deixa eu pegar meu lápis aqui para eu comentar. Fala assim, ó. Um polígono convexo é regular se somente se todos os seus lados são congruentes e todos os seus ângulos internos são congruentes. Então ele está falando assim, um quadrado é um polígono regular, todos os lados medem a mesma medida e cada ângulo interno mede 90 graus. Um triângulo equilátero também é um polígono regular. Cada lado tem a mesma medida e cada ângulo interno mede 60 graus. Eu vou chamar a atenção aqui que o livro usou o termo convexo. A gente diz que um polígono é convexo quando eu marcar dois pontos dentro dele e o segmento que une esses pontos está todo dentro do polígono. Isso é um polígono convexo, tá? E na geometria plana, a maioria das vezes a gente vai trabalhar só com polígonos convexos mesmo. Mas lembrando que todo polígono a gente pode dividir ele nas partes que a gente quiser, da forma que quiser, tá? Não necessariamente tem fórmula para calcular a área de todos os elementos que vão aparecer, mas a gente consegue subdividir de forma que a gente calcular em partes divididas, se for o caso. Há um exemplo de um polígono não convexo. Olha só, esse ponto está dentro do polígono, esse outro ponto também está dentro do polígono. Se eu unir os pontos, eu vou ter uma parte desse segmento fora do polígono. Isso aqui seria um polígono não convexo, tá? Então a gente vai trabalhar com polígonos regulares, convexos, tá? Todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos internos com a mesma medida também. Aí fala um polígono regular, ele é equilátero e equiângulo. Lados iguais, ângulos iguais. Aí ele vai trazer aqui algumas definições. Ele também vai trazer nessa sessão, o livro vai falar bastante sobre estar inscrito ou circunscrito, né? A gente diz que um triângulo está inscrito quando o triângulo está dentro da circunferência. E aí eu falo que um triângulo está circunscrito
quando ele está de fora de uma circunferência e assim por diante. O livro vai trabalhar bastante com esse conceito de inscrito e circunscrito. Boa noite, Joubert. Tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bem, e o senhor? Tô bem também, graças a Deus, tá? E aí, assim, os exercícios, quando começa a colocar um polígono dentro da circunferência ou a circunferência dentro de um polígono, são exercícios um pouco mais elaborados, que eles vão buscar a relação do raio com o lado e aí eles te dão algum elemento para você usar e achar o outro, e aí a gente vai trabalhar um pouco com isso, tá? Vamos pegar essa definição aí, ó. Dividindo-se uma circunferência em n arcos congruentes, temos todas as suas cordas determinadas por dois pontos de divisão consecutivos reunidos formam um polígono regular de n lados inscrito na circunferência. Tá? Ele fala o seguinte: a gente pode ir escrevendo aqui figuras de quantos lados a gente quiser dentro da circunferência. E guarda que quando fala inscrito, tá dentro, tá? Guarda assim, o in é de dentro, o polígono tá dentro da circunferência. E o circunscrito, a circunferência que está dentro do polígono, tá? E repara que a ideia de cálculo de área de circunferência é colocar um polígono aqui que tenha tantos lados que essas regiões aqui que não estão sendo abrigadas vão tender a zero. E aí a área desse polígono vai ser igual à área da circunferência. Mas isso é papo mais lá para frente. Aí, olha só, para um polígono estar inscrito, os vértices dele tem que estar em cima da circunferência, tá? A gente disse que ele está inscrito se acontecer isso daqui. Ah, se eu tiver uma circunferência e tiver um quadrado lá dentro, mas os vértices não estão encostando na circunferência, na borda exterior, aí esse polígono ele não está inscrito, tá? Conceito de inscrito, a gente tem que estar atento que os vértices têm que estar sob a circunferência. Circunferência é essa linha aqui de fora, tá? A gente tem que... Isso aqui é um círculo. O círculo inclui a parte de dentro e essa linha. E essa linha só aqui a gente chama ela de circunferência. Aí fala assim, as tangentes traçadas pelos pontos de divisão determinam um polígono regular de n lados inscritos, tá? Cada ponto desse aqui a gente consegue passar uma reta, que ela é tangente à circunferência. Como assim tangente? Pega só nesse ponto da circunferência, tá? Vamos continuar aí. Aí o livro vai fazer umas provas muito grandes e exaustivas. A gente quer dar um apanhado geral no conteúdo, fazer algumas observações importantes e tentar fazer os exercícios do final lá que eu separei, tá? Vamos ver esse aqui, ó. Polígono regular é inscritível, tá? Todo polígono regular é inscritível numa circunferência, tá? O que ele está querendo falar? Toda vez que eu tiver um polígono que ele é regular, ou seja, os lados têm a mesma medida e os ângulos internos têm a mesma medida, eu consigo colocar ele dentro de uma circunferência, de uma só, única. Colocar ele da forma que ele fica inscrito. Cada vértice vai ficar sobre a circunferência, tá? Vamos ver aqui se tem circunferência. Não tem circunferência não, tem elipse. A gente finge que a elipse é uma circunferência, mas essa aí ficou igual, tá? O que ele está querendo dizer? Se eu tiver um triângulo que é equilátero, e aí ele também vai ser equiângulo, ele é regular. E se ele é regular, eu consigo colocar esse polígono dentro de uma circunferência, tá? De forma que ele fique inscrito. E o inscrito aqui para a gente é os vértices estando sob a circunferência, tá? Essa é a ideia aqui.
cada vértice aqui vai estar exatamente em cima da linha da circunferência, sem faltar nem passar. Aqui passou um pouquinho, a gente finge que não passou, tá? E uma circunferência também, ela sempre vai ser circunscrita a um polígono regular. Como assim? Eu estou dizendo que sempre é possível. Isso aqui é um triângulo circunscrito, tá? Inscrito. Aqui a gente tem um triângulo inscrito. Quando eu falo que está inscrito, ele está dentro. Agora eu poderia ter um triângulo circunscrito. Quando eu falo que o triângulo está circunscrito, é que aí a gente tem uma circunferência dentro do triângulo, tá? E essa circunferência, ela não pode estar lá de qualquer jeito, tipo solta, tá? Ela não pode estar assim. A circunferência, ela tem que encostar nos lados do polígono, em um ponto só de cada lado, tá? Aí essa circunferência vai estar inscrita. Então, Aí não pode passar para fora nadinha. nadinha. E nem ficar sem encostar nas paredes, tá? Então, olha só. Se eu tenho um polígono equilátero, ou seja, regular, eu posso pôr ele dentro de uma circunferência ou uma circunferência dentro dele, tá? Então, toda vez que a gente estiver trabalhando com circunferência e polígono, esse polígono que a gente vai estar trabalhando, ele vai ser regular. E aí a gente vai ver como encontrar uma relação entre a medida do raio da circunferência e do lado do polígono, tá? Que aí, dada a circunferência, o segmento que une o centro até a circunferência, esse segmento aqui é o raio, né? Independente para que lado que eu puxo o raio, ele tem um valor fixo. Dado um polígono regular, existe uma única circunferência que passa pelos vértices dele, tá? Então vamos gravar bem aí, ó. Inscrito, o polígono está dentro, e circunscrito, o polígono está fora, tá? E toda vez que tiver um polígono dentro ou fora de uma circunferência, ele vai acabar sendo regular, tá? Aí, ó, ele veio falar o que eu acabei de falar, ó. Se o polígono é regular, então ele é circunscritível, ou seja, eu coloco uma circunferência dentro dele. Então, o fato dele ser regular me permite tanto ele ser inscritível, que é estar dentro da circunferência, como ele ser circunscritível, a circunferência estar dentro dele, tá? Dado um polígono regular, existe uma única circunferência que vai estar dentro dele, tá? Aí quando a gente fala que a circunferência está inscrita, então ela está dentro do polígono, tá? Vamos continuar aí. Bom, vamos ver essa nota aqui. Vão vir algumas definições aqui para baixo, algumas relações que dificilmente ela cai em questões do ensino médio hoje em dia, porque as questões são mais fáceis, mas são informações muito importantes e que pode ajudar numa prova de um concurso, alguma coisa assim, tá? As duas últimas propriedades são recíprocas. A primeira, a circunferência inscrita e circunscrita a um polígono regular são concêntricas. Quando eu digo ser concêntrica, tem o mesmo centro. Então vamos tentar fazer isso daqui. Eu não tenho triângulo, né? Mas vamos lá. Eu acho que ficou muito grande, mas enfim. Ó, dado esse triângulo aqui, eu vou ter uma circunferência fora dele e uma dentro. Vamos ver se a gente consegue. Acho que eu vou ter que fazer manualmente mesmo. Não vai ficar legal não, mas só pra gente ter uma ideia então, tá? Então, ó,
Quando o polígono está circunscrito, então a circunferência vai vir aqui dentro dele. A circunferência está parecendo um omelete. Aí ela vai pegar aqui, aqui e aqui. Mais para frente a gente vai ver que o nosso objetivo é aqui tem um raio, qual que é a relação do raio com o lado desse triângulo, tá? E eu vou ter outra circunferência que vai estar circunscrita. Eu vou ter uma outra circunferência que vai estar circunscrita. Ou seja, ela vai estar aqui de fora também, tá? Então, polígono circunscrito. Agora, quando eu falo aqui, a circunferência de fora, eu falo que é um polígono inscrito. Ele está dentro. Ficou parecendo tudo menos uma circunferência. Mas tá bom, que vale a ideia. O centro das duas circunferências é o mesmo. Esse centro aqui é da circunferência menor e da maior também, tá? Então pode ser que venha alguma relação entre o raio da maior ou da menor que a gente consiga mensurar isso. Então falou que dado um polígono regular é possível ter uma circunferência dentro dele e uma fora. Essas duas circunferências vão ter o mesmo centro. E mais, esse ponto aqui, que é o centro da circunferência, também vai ser o centro do polígono, tá? Significa que a distância desse ponto aos lados vai ser a mesma, tá? Vamos continuar lá. Elementos notáveis. O centro de um polígono regular é o centro de uma circunferência inscrita ou circunscrita também, é o que eu falei. Então, eu vou ter uma circunferência dentro, uma fora, o centro delas é o mesmo e o centro da circunferência também é o centro do polígono, tá? E aí ele diz o seguinte: a apótema de um polígono regular é o segmento com a extremidade no centro e a outra no ponto médio do lado, tá? A apótema do polígono regular é o raio da circunferência inscrita. Veja bem. Vamos lá. Então, o apótema seria o quê? Um segmento que vai do centro até o ponto médio de algum dos lados. Esse segmento aqui a gente chama de apótema. E ele vai ter exatamente o tamanho do raio da circunferência que está dentro do polígono, tá? Para qualquer um dos lados que seja. Então, o apótema vai ser o segmento que une o centro do polígono, que é o mesmo centro da circunferência, até um dos lados, de forma que chegue no lado dividindo no ponto médio. Isso aqui vai garantir que esse ângulo aqui é de 90 graus, tá? Mais um conceito aí, né? Então, a gente vai reparando que a gente começou a falar de polígonos. O livro vai apresentando elementos dos polígonos, né? São figuras planas que possuem lados e a gente trabalha com polígonos convexos. E aí ele vai dar elementos para depois a gente começar com a parte de cálculo de área, que é a parte mais tangível para a gente, né? Só que a gente precisa conhecer bem o que a gente quer trabalhar, tá? Vamos continuar. Bom, eu fico vendo essas anotações minhas aqui e eu falo assim, o que eu queria dizer com isso aqui mesmo? Eu acho que PM deve ser ponto médio. Diagonais pelo centro. Isso aqui é importante. Bem importante. Vamos passar para lá. Porque assim, gente, livro de geometria, se a gente só lê, a gente vai ficar assim, perdido muitas vezes, né? Então, às vezes é bom a gente sempre ilustrar a situação, né? Ter o esboço aí geométrico mesmo. Diagonais pelo centro. Se um polígono regular possui um número de lados par, então se o número de lados é par, ele possui diagonais passando pelo centro.
são as que unem os vértices opostos. Se ele possui número ímpar de lados, as diagonais não passam pelo centro. Tá? Então, toda vez que um polígono é regular e tem um número de lados par, as diagonais vão passar pelo centro. E elas vão se encontrar no ponto médio, o que é importantíssimo. Vamos ver se eu desenho um quadrado aqui. Bom, vamos fingir que deu um quadrado certo aí, tá? Tem 1, 2, 3, 4 lados. Toda vez que a quantidade de lados é par, esse polígono vai ter diagonais e essas diagonais passam pelo centro desse polígono, tá? Então, olha só. Eu vou ter essa diagonal aqui e a gente vai ter que o centro vai estar mais ou menos aqui. No olho é meio foda, mas vamos na fé. Tá aí o centro, tá? Então, toda vez que o número de lados é par, a diagonal passa pelo centro. E o polígono ele não vai ter uma diagonal só, ele tem mais de uma quando a quantidade de lados é par. Essas diagonais elas se encontram no ponto médio, tá? Aí. Então, olha só. As diagonais, quando a quantidade de lados é par, de um polígono regular, elas vão se encontrar no ponto médio. Então, esse pedaço aqui vai ser igual o de baixo, que também vai ser igual o daqui, tá? Por exemplo, vamos falar aqui o Jobert resolveu fazer um quarto de cinema lá na casa dele. E aí o pedreiro, ele pediu para fazer como se fosse um quadrado, a base, né? Vamos pôr um trem grande, 8 por 8, né? Vai dar 64 metros quadrados de área. Só que o Joubert, ele ficou desconfiado que os ângulos não estão batendo 90 graus certinho, que não tá tudo no esquadro, para falar a linguagem que eles utilizam na obra, né? Uma forma muito simples de conferir se um polígono que você quer que seja um quadrado, né, que é regular, se ele está certo, é você medir as diagonais, tá? A única coisa que você precisaria fazer é pega um barbante numa quina aqui e estica ele até aqui. Depois você pega ele daqui e estica ele até aqui. Se o tamanho der exatamente o mesmo, é porque todos os ângulos foram feitos estão de 90 graus e todos os lados vão estar com a mesma medida. Agora, se uma diagonal ficou menor que a outra, então as medidas não foram feitas corretamente, né? Então a diagonal tem muita aplicação e você vê que quando você traça essas diagonais aqui, elas se dividem no ponto médio e a gente gera aqui 4 triângulos aqui dentro, né? E a gente sempre vai recordar que na geometria, triângulo é ferramenta básica para destravar as coisas, tá? Guardem isso. Exercícios, beleza. A gente vai ter bastante tempo para fazer exercício e eu separei alguns aqui bem legais porque tem parte do conteúdo que ficou nos exercícios, tá? Parte que vai relacionar o raio com os lados dos polígonos. Essa é a ideia, né? Aí só para esses conceitos aqui, mediatrizes. Mediatriz é um segmento que divide o lado ao meio. Por exemplo, tem aqui um triângulo. Aí esse ponto aqui, se eu falar que esse segmento que eu acabei de traçar é mediatriz, então significa que dividiu esse lado onde chegou ao meio. E bissetriz é um segmento que divide o ângulo ao meio. Eu tenho um ângulo aqui de 80 graus. Se eu tracei uma bissetriz, dividiu o ângulo ao meio. Ficou 40 para a esquerda e 40 para a direita, tá? E vamos nos divertir com os exercícios aqui. Começa nos 700.
Ficou grande. Vamos lá. Lembrando que no triângulo equilátero, ou ortocentro, baricentro e incentro é o centro da circunferência inscrita, é ponto de encontro das bissetrizes, ponto de encontro das mediatrizes e por aí por diante. São o mesmo centro da circunferência inscrita e o circuncentro, centro da circunferência circunscrita, são coincidentes. Eu estou falando que esse ponto aqui, ó, ele é o centro dessa circunferência que está dentro do triângulo, e esse ponto aqui também é o centro da circunferência que está por fora do triângulo. E esse ponto aqui também é o centro do triângulo em si. E aqui a gente vai ter um triângulo equilátero, tá? Essa é a ideia. Beleza. Aí vamos ir fazendo uma observação só. Para destacar aqui um pouquinho, ó, esse segmento que eu estou pintando de azul, ele é o raio da circunferência menor, tá? Ele é o raio da circunferência menor. Esse outro segmento aqui, ó, ele também vai sair do centro, só que ele vai sair do centro, vai sair pela circunferência menor e vai até na circunferência maior. Esse aqui é o raio da circunferência maior. Então, vou ter aqui o R rosa, raio da circunferência maior, e o R azul, minúsculo, raio da circunferência menor. Aqui, esse pedaço de azul aqui, ele é 1/3 da altura do triângulo equilátero, tá? Lembra que o triângulo ele só tem uma circunferência dentro dele e a outra fora se ele for regular, ou seja, ele é equilátero. Então, esse segmento de azul mais o segmento de rosa é a altura do triângulo equilátero. A parte azul é 1/3 da altura e a parte rosa é 2/3 da altura. Então, a gente vai ter o seguinte, a parte azul é 1/3 da altura do triângulo equilátero e a parte rosa vai ser 2/3 da altura do triângulo equilátero, tá? E se eu somar as duas partes, tem que dar a altura do triângulo equilátero, né? São complementares. Aí ele está até falando essas informações aqui no enunciado. E divide a mediana em duas partes. Uma mede 1/3, que é essa partezinha aqui, e a outra 2/3, tá? Sendo 6 o lado do triângulo equilátero, então determine. Opa, ele me deu o valor do lado, isso aqui é muito importante. O lado vale 6. 6 centímetros, cadê? 6 metros. 6 metros. Então, olha só, ele me deu o lado do triângulo equilátero e vai começar a me pedir informações de forma que eu chegue no raio da circunferência inscrita e no raio da circunferência que está circunscrita. Essa é a ideia que a gente vai fazer. E, pessoal, isso aí vai ser uma fórmula. Ou a gente pode fazer o caminho toda vez ou decorar a fórmula, tá? A gente sabe, e depois eu vou fazer a demonstração de novo, que toda vez que o triângulo é equilátero, a altura do triângulo equilátero é o valor do lado dele, vezes raiz de 3 sobre 2. É uma fórmula que já eu vou fazer a demonstração para vocês no decorrer desse conteúdo aqui, tá? Então, eu sei o seguinte, eu tenho aqui que o R mais o Rão, o raio menor mais o raio maior vão me dar a altura,
tá? Isso aqui, mas isso aqui dá a altura do triângulo. E a altura do triângulo equilátero é o valor do lado vezes raiz de 3 sobre 2. Ah, mas o lado não deu? Deu. O lado vale 6. Então, a altura vai valer 6 raiz de 3 sobre 2. 6 dividido por 2 dá 3. 3 raiz de 3. A altura do triângulo equilátero vai valer 3 raiz de 3. Aí a letra A pediu a altura do triângulo equilátero. Então, esse aqui já é a letra A. Tá? Letra A aí pra gente. Vamos ver a letra B. Mas, pessoal, aí se a altura vale 3 raiz de 3, isso aqui, se a gente não usasse a fórmula, eu ia ter que aplicar um teorema de Pitágoras, tá? Esse lado aqui vale 6, que foi dado. Essa parte aqui de baixo vai valer a metade, que é 3. Aplico o teorema de Pitágoras e acho o H, tá? Só que como eu já sei a fórmula, eu vou usar direto. E aí depois eu vou mostrar de onde que sai a fórmula certinho. É isso, tá? Mas se eu já tenho a altura do triângulo equilátero, eu acho o raio da circunferência maior e o raio da circunferência menor, tá? Letra B, raio da circunferência maior. O raio da circunferência maior é 2/3 vezes o valor da altura, que é 3 raiz de 3. 2/3 da altura. Aqui o 3 corta com 3, então vai dar 2 raiz de 3, tá? Esse 3 aqui corta com esse, fica 2 raiz de 3 metros. O raio da circunferência maior. Vê que o raio da circunferência maior tem que ser menor que a altura, que é 3 raiz de 3. E obviamente que se o raio menor como o raio maior dá a altura, se aqui deu 2 raiz de 3, o raio da menor tem que ser só raiz de 3, tá? Vamos aí para a letra C. Que somado os dois, tem que dar a altura. Tá? Letra C, raio da circunferência menor. O R, ele é 1/3 do valor da altura. O valor da altura é 3 raiz de 3. Esse 3 corta com esse. 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. Então dá raiz de 3. E olha como que funciona direitinho. Aqui eu tenho o R1, aqui eu tenho o R. Se eu somar 2 raiz de 3 mais raiz de 3, isso aqui vai dar 3 raiz de 3, que é o valor da altura. E aí depois pediu o apótema do triângulo, a letra D. Só que a gente não precisa calcular. O apótema é a distância do centro até um dos lados, que é o raio da circunferência menor. Então, raiz de 3 metros. Esse aí é o primeiro exercício que eu separei, tá? Então, a gente consegue ver o seguinte. O que esse exercício quer mostrar pra gente? Olha, eu dei o lado do polígono e vocês conseguiram achar para mim o raio da circunferência que está dentro e o raio da circunferência que está fora, tá? Ah, isso daí vai mudar porque a gente pode ter triângulo, quadrado e hexágono, tá? Guardem bem, é bom a gente ter a delimitação das variações possíveis. Quando a gente está trabalhando na geometria plana e até na espacial, o que mais aparece, o que praticamente só aparece, hoje a gente vai estar trabalhando com triângulo, ou com quadrado, ou com hexágono, tá? São os polígonos planos que aparecem tanto na geometria plana quanto na geometria espacial, tá? Vamos continuar aí. Vamos pro próximo, né? Esse aí foi de boa. Bom, geralmente o triângulo costuma ser o mais chato, então o próximo 701i vai estar falando de quadrado, provavelmente vai ser mais simples o exercício.
é que tá o tempo aí, professor? Uai, aqui tá fresco. Não tá frio não, mas tá fresco. Uberaba é uma cidade muito quente, né? É fresco e seco. Já já entra o inverno, né, gente? A gente tá em junho, passa rápido. Passa, o tempo voa. O tempo voa. Vamos pro próximo aí. Lembrando que no quadrado a diagonal passa pelo centro, sendo 8 metros o lado do quadrado, e aí vamos ver o que ele pede, né? Eu tenho um quadrado de lado 8. Olha só, esse aqui vai ser de boa, porque o R menor aqui, se é o centro, esse segmento aqui ele mede a metade do lado do quadrado. Eu já não sei que letra que vai ser não, mas o R menor vale 4. Não interessa, tá? O ponto é central, porque se eu traçar um segmento que sai daqui e vem até aqui, ele tem a medida do lado do quadrado, tá? Então se o lado mede 4 e aqui eu tenho R para baixo e R para cima com a mesma medida, então é 8 dividido por 2. Então cada metade aqui vai valer 4. O R menor vale 4, sem nem gasta conta, né? E ele vai pedir o raio maior. Só que olha só, se ele pedir o raio maior, que vai ser esse pedaço aqui, a gente pode calcular o tamanho da diagonal. Calcula o tamanho da diagonal. E vai ser metade da diagonal, tá? Porque eu tenho um raio maior para baixo e um para cima, né? Então, se desse 16 a diagonal, quer dizer que ia ser 8 para cima e 8 para baixo, tá? Antes que ele... Depois eu vou ler as questões que elas estão pedindo. Mas aí observa, aqui a gente tem um triângulo retângulo, porque o quadrado, os ângulos medem 90 graus. Esse lado aqui mede 8, esse outro mede 8, e aqui a gente vai ter esse outro lado que mede 2 vezes o raio, tá? Vamos chamar aqui de diagonal. Teorema de Pitágoras. Diagonal ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. 8 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 8 ao quadrado aqui pra gente vai dar 64 e 64, né? Diagonal vai ser igual 64 mais 64 dá 128. E aí a gente vai ter então que a diagonal vai valer raiz de 128, ok? E a diagonal, que é o segmento todo, aqui tem 2 vezes o raio maior. Então eu sei que o raio maior é essa raiz de 128 aqui, então dividido por 2. Então já tem o raio maior, o raio menor. E o apótema, que é a distância do centro até um dos lados, ele é sempre igual ao raio menor. O apótema também ele é igual ao raio menor, ele também vale 4. Vamos ver o que ele pediu. Ele pediu o valor da diagonal, raiz de 128, letra A. Pediu o raio da circunferência circunscrita. Circunscrita tá fora. Guarda-se assim, circunscrito tá fora, inscrito tá dentro, tá? É esse raiz de 128 sobre 2, letra B. Vamos ver a letra C, o que pediu. O raio da circunferência inscrita, letra C é essa. E o apótema também, letra D, o apótema é 4. Vê que quando a gente saiu de triângulo, as contas já facilitaram bastante, tá? O raio da circunferência menor é metade do lado, sempre. Ah, Mauro, então o raio da circunferência menor, se tiver dentro de um quadrado, é metade do lado do quadrado, sempre? Sim, justamente, tá? E é isso. Vamos ver lá o próximo exercício.
Aí ele pegou, né? Triângulo, quadrado, hexágono. Não tem para onde fugir. Então, esses exercícios aqui, a ideia foi o seguinte: eu vou dar a medida do lado pro pessoal e eles vão ter que achar o raio. Ah, poderia acontecer dele dar o raio e pedir o lado? Poderia acontecer sim, tá? Depois a gente vê se tem algum exercício aí que tá pedindo isso. Já já a gente, na próxima aula, acho que a gente já vai falar do conceito de área. A gente vai entender o que que significa área e aprofundar nisso daí, que é uma parte bastante importante. Deixa eu fechar isso aqui. A gente consegue ver aí que a gente tem um hexágono, né? A gente tem um hexágono regular inscrito. Ó, esse hexágono tá dentro. Só isso. Não falou mais nada, tá? E o hexágono regular, vou desenhar ele aqui do lado. Quer dizer, né? O meu vai ficar longe de ser regular, mas enfim, é para ter ideia. O hexágono regular, a gente não tem uma fórmula para cálculo de área de hexágono, tá? A gente marca o centro, só que o hexágono ele pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. E aí a gente trabalha com o hexágono pensando nesses triângulos aqui, porque com triângulo a gente sabe mexer. Tá? Não ficou bom o desenho não, mas enfim. Tá. Vamos tirar o hexágono aqui, porque aqui o desenho já está bem poluído essa imagem. Se eu ainda for rabiscar aqui dentro, nós estamos fritos. Vamos ler, né? Lembrando que no hexágono regular as diagonais passam pelo centro. Ah, por que a diagonal passa pelo centro? Porque o hexágono tem 6 lados. Toda vez que a quantidade de lados for par, a diagonal passa pelo centro. E determinam nele triângulos equiláteros, sendo 6 metros o lado do hexágono, determine. Aí falou que cada lado do hexágono mede 6. Show de bola. E olha só, cada triângulo desse aqui é equilátero. Esse lado mede 6, esse mede 6, esse mede 6. E assim por diante, tá? Essa é a ideia. A diagonal maior. A diagonal maior, pessoal, é essa aqui, ó. Deixa eu pegar outra cor. Pronto. Aqui está a nossa diagonal maior, que é o tamanho da diagonal maior. Mas espera aí. O lado do hexágono não é 6? E o hexágono não é composto de 6 triângulos equiláteros? Quer dizer que aqui vai valer 6 e aqui também vale 6. Ou seja, daqui até aqui vale 6, porque o triângulo é equilátero. Se esse lado vale 6, esse também vale 6. E aqui é a mesma medida. Então aqui também vai valer 6. Então, na letra A, diagonal maior, ela mede 12. Facinho, facinho. Que é o raio da circunferência circunscrita. Raio da circunferência circunscrita. Circunscrito está fora. O raio da maior. Mas olha só, o raio da maior, ele vai ser esse aqui, ó. Aqui está de fora. Que é o quê? O lado do triângulo, que é 6. Então. Aí ele pede o raio da circunferência inscrita. Só que o livro ele não desenhou a circunferência inscrita aqui. Tá. A inscrita é a que está de dentro.
A circunferência inscrita, eu vou tentar desenhar ela aqui pra gente. Ela vai ter que passar nesses pontos aqui. Vamos lá, né? Ai, ai. Minha letra já não é tão boa no quadro, mas nessa mesa digitalizadora aqui ela consegue piorar. Já não era bom, mas enfim. Pronto. Ele quer o raio da circunferência in tá dentro, inscrita. Ela vai sair daqui e vai vir até aqui, ó. É esse segmento aqui que eu acabei de subir de vermelho, tá? Só que isso aqui é a altura do triângulo equilátero. Nós temos um triângulo equilátero. Então a gente tem aqui um triângulo equilátero de lado 6, 6 e 6. A altura dele vai ser exatamente o raio da circunferência menor. A altura vai ser igual ao raio da circunferência menor. Só que a altura de triângulo equilátero é o valor do lado vezes raiz de 3 sobre 6. Aí, igual eu falei para vocês, o quanto vale o lado do triângulo vezes raiz de 3 sobre 2. Sobre 2, não é sobre 6, não. Se eu sei o lado do triângulo equilátero, eu acho a altura dele, tá? E aqui no caso a altura vai ser igual ao raio da circunferência inscrita. Essa fórmula já acho que na próxima aula provavelmente eu já devo provar de onde que vem essa fórmula. Mas ela sai de um teorema de Pitágoras, tá? Bom, um lado vale 6. Então no lugar do lado aqui eu vou colocar 6. 6 raiz de 3 sobre 2. 6 dividido por 2 dá 3. Então dá 3 raiz de 3. Então eu tenho que a altura do triângulo equilátero mede 3 raiz de 3. Só que essa altura do triângulo equilátero ela é igual ao raio da circunferência menor, tá? É essa a ideia, é esse segmento aqui, ó. Isso aqui é a altura do triângulo equilátero e é também o raio da circunferência menor, tá? Então, esse aqui é a letra raio, letra C. O apótema do hexágono, letra E. A letra D depois eu acho que eu vou deixar para fazer outro dia. Ela também não é importante não. Apótema, gente, o que é a definição da apótema? Apótema vai ser um segmento que sai do centro do centro do polígono e vai chegar no lado oposto, dividindo ele ao meio, tá? Mauro, mas esse apótema aqui não está sendo a altura desse triângulo? Tá. Então o apótema também vai valer 3 raiz de 3, que é a altura do triângulo equilátero, tá? Então a gente está vendo o seguinte, o apótema ele está tendo sempre a mesma medida do raio da circunferência menor, tá? Essa é a ideia. Bom, e aí cálculo de lado é apótema de polígonos. Ele vai vir aqui com as fórmulas, né? A gente fez exercício sem fórmulas, ele vai vir com as fórmulas depois. Que a gente vai parar bem aqui. Isso mesmo. Pessoal, a aula de hoje era isso, tá? Correu bem, a gente desenvolveu bem. E bons estudos para vocês, bom descanso. A jornada é longa, mas não desanimem, vejam o máximo possível. E assim, a gente chega na época que, bom, problema para nota para passar ninguém vai ter. Mas o desafio é a gente depois ser aprovado num concurso, assumir um emprego, né? Ter uma ferramenta eficaz. Então, o máximo que vocês conseguirem ver de aula de todos os professores, não só minha, vejam, tá bom? Boa noite, fica com Deus, até a próxima. Boa noite, professor. Muito obrigado aí. Por nada. Esse é o maior desafio. Eu já quero ver se eu começo também. Vocês já pode ir fazendo concurso pra vocês treinar, viu? Fazendo o quê? Vocês já podem ir fazendo os concursos, tudo que tiver para professor, pra vocês ir treinando, entendendo melhor como é que funciona, tá?
tem que fazer uma inscrição, porque parece que já pode trabalhar tipo de substituto, essas coisas. Pode. Vocês têm que tirar um negócio que chama CAT, que é uma autorização para trabalhar mesmo ainda não sendo formado, tá? Aham, é isso mesmo. E esse Obrigado. CAC a gente consegue no IF? Vocês têm que ir na Superintendência Regional de Ensino na cidade de vocês. É estadual, tá? Aí vocês vão poder trabalhar na sim. rede estadual. Tá bom? Sim, entendi. Obrigado. Por nada. Pessoal, boa noite. Falou, obrigado, Até semana que professor. vem. Boa Por noite. nada. Tchau.